Convidados da Comissão de Saúde debateram na Assembleia a preocupação com o aumento dos casos de doença de Chagas no norte de Minas, com contaminação de faixas etárias e de locais historicamente menos afetados. Para alguns dos presentes na audiência pública, a criação dos projetos federais Integra Chagas Brasil e Cuida Chagas jogou luz sobre o problema, negligenciado há muitos anos. Os programas ajudaram no aumento das notificações da patologia, tornando o cenário mais realista. Nós não estamos falando sobre o recrudescimento de casos. O que, na verdade, está acontecendo é que, através desses projetos, a gente vem dando visibilidade a essas tantas pessoas que sempre existiram nesses territórios e que nunca foram identificadas. Nós estamos notificando, descobrindo e demonstrando aqui, visibilizando e tornando público as pessoas que sempre estiveram nesses territórios e que nunca foram demonstradas em números ou em exigência de cuidado. Nós temos esse mapa que traduz um pouco o risco de termos chagas em diferentes territórios do Brasil, chagas crônico. Quanto mais vermelhinho, maior a ocorrência. Portanto, o estado de Minas Gerais está em uma área crítica. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vivem com doença de Chagas e muito pouco fala-se disso, né? Michela Assunção, cardiologista na cidade de Espinosa, integra o grupo de estudos sobre doenças negligenciadas da Sociedade Mineira de Cardiologia. A médica fez questão de explicar características da doença. É uma doença provocada através da infecção pelo Trypanosoma cruzi, né? Todos sabemos. Essa infecção ela pode vir pela forma vetorial do barbeiro, pode vir através de transfusão de sangue, pode passar da mãe para o filho, pode vir através da ingestão de alimentos contaminados com esses parasitas. E os pacientes eles passam por uma fase aguda, muitas vezes essa fase é despercebida. E dessa fase aguda, eles vão para a fase crônica, né? A grande maioria dos pacientes na fase crônica, em torno aí de 70%, vão ficar na fase crônica indeterminada. O que é isso? O parasita está no sangue, mas não está provocando sintomas. Apesar de 100% do território de Espinosa ter cobertura na saúde pública, a cardiologista lembrou a importância dos testes rápidos para se evitar a demora no início do tratamento, o que compromete muito a situação do paciente. O paciente que ele é tratado na fase aguda, 4,6% na fase aguda diagnosticada. Se ele não for tratado, em torno de 4% a 5% vão evoluir para cardiopatia em 1 ano, né? O paciente que tem a forma crônica indeterminada, ele pode evoluir 2% por ano para cardiopatia. E o principal, o paciente que ele já chegou na forma cardíaca crônica, gente, ele evolui com uma taxa de óbito de 8% por ano. Então, são números que muito nos assustam e que nos fazem dedicar a essa causa. Presidente da Comissão de Saúde e autor do requerimento da reunião, o deputado Arlen Santiago questionou a forma atual de combate ao barbeiro transmissor da doença. Queria ver uma coisa, dentre a questão do BHC, tão colocada antigamente pelos amarelinhos da SUCAM, ainda é uma maneira de evitar a proliferação da doença de Chagas? O BHC não se usa mais há muito tempo. Ele foi proibido em 1985 pelo impacto que causava no ambiente. Era um inseticida que foi muito usado na agricultura, e quando proibido na agricultura, a própria fabricação ficou inviável, porque a quantidade de BHC que era produzido para a saúde pública era irrisória em comparação com o que se usava na agricultura. O BHC foi substituído pelos piretroides, que são inseticidas de longa ação residual, tem uma série de vantagens em relação ao BHC. A carga utilizada é infinitamente inferior, apesar de ser um inseticida com potencial
de serem inseticidas com potencial muito alto. Marcela Ferraz, diretora de Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunização da Secretaria de Estado de Saúde, informou que, pelos dados do governo, 3% das casas do norte de Minas estão infestadas pelo barbeiro. Por isso, é preciso fortalecer a vigilância nestas residências, especialmente na zona rural. É importante destacar que, nos últimos anos, a gente teve uma evolução, em certo ponto, na informação relacionada à doença de Chagas, porque a doença de Chagas crônica ela passou a ser de notificação compulsória. O que significa isso? A gente começou a identificar os casos crônicos da doença, porque até poucos anos a gente só olhava para os casos agudos, né, que a gente sabe que, no geral, são casos subnotificados, ou seja, são casos que a gente não consegue detectar. Presidente da Associação de Pessoas Acometidas por Chagas em Espinosa, Edivar Silva reclamou da falta de políticas públicas para combater o barbeiro transmissor no norte de Minas. Ele disse que a negligência do governo e a dificuldade do tratamento são até piores do que a doença. Cresceu muito de um ano para o outro a quantidade de pessoas e com isso tudo vem a necessidade de exame, a necessidade de tratamento. Nós temos dificuldade nos exames de imagem, temos dificuldade nos exames também para a doença agrava o sistema digestivo, temos necessidade e dificuldade desse tratamento. E a associação luta por isso. No fim da reunião, o deputado Arlen Santiago reforçou a necessidade de resultados rápidos e também efetivos das ações de controle da doença de Chagas, especialmente nas áreas mais afetadas pelo barbeiro. A gente preparar uma estratégia de apoio aos municípios que já identificaram e tentar negociar com a Fiocruz essa questão do Integra Chagas, para que a gente possa ter mais municípios e tentar partir para cima. Não é possível que essa doença vai vencer a gente por 100 anos como tem vencido.